meu Deus, por que me abandonaste? Em outra versão, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Lembre-se que Jesus na cruz disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento onde Jesus estava na cruz, ele estava sofrendo não apenas a dor que a crucificação causava, mas a separação de Deus e ele pela primeira vez. Jesus na cruz, ele estava revestido de todo o pecado da humanidade, estava sobre ele. A Bíblia diz, através do profeta Isaías, que os nossos pecados o esmagou, de tal maneira que Deus não conseguia estar junto dele naquele momento. Em todo momento da crucificação, Jesus não estava olhando para si, mas ele olhava para o propósito que tinha e, com compaixão, clamava pelo povo e não por ele. Era ele que estava sendo morto, mas ele orava pelos outros. E no momento onde toda a sujeira e o pecado do mundo, o pecado que nos salva naquele momento, o meu pecado estava lá e o seu pecado estava lá também, deixando ele deformado, humilhado. Jesus foi crucificado nu e ele, exposto com a sua vergonha e dor, Deus se afasta. Durante um momento Deus se afasta. E é nesse momento que ele clama, a Deus: por que me abandonaste? Versículo 2: todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu, um verme e não um homem, todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor. Que ele o livre, que o liberte e dele se agrada. Em momentos onde a nossa angústia, aonde a escuridão nos apavora, aonde nós não vemos saída, nós precisamos nos lembrar de histórias que nós mesmos vivemos e que homens de fé, que nós precisamos respeitar e admirar, jamais idolatrar, mas nós devemos admirar a história deles, precisam fazer parte da nossa memória, para nós sabermos quem é o nosso Deus. Analisa a história de alguém e você conhece quem é aquela pessoa. Jamais analise o momento que a pessoa está vivendo. Jamais analise apenas o passado, mas analise toda a história e você vai conhecer quem é a pessoa. Quando você vê uma pessoa cometendo uma situação qualquer e você analisa a situação, você comete injustiça. Mas Deus não olha assim para nós. Ele olha para nós do começo até o fim, que nós ainda não conhecemos. E aí ele sabe quem nós somos de verdade. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci, desde o ventre de minha mãe tens sido meu Deus. Não permaneças diante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Aqui Davi está descrevendo como é a fúria de um inimigo que tem a intenção de nos destruir. Quem é o inimigo das nossas almas? O seu inimigo não é aquela situação. O seu inimigo não é aquela pessoa. O seu inimigo, a Bíblia diz que nós lutamos não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades que andam pelo ar, que você não vê,
mas existem. Existe um mundo espiritual à nossa volta. Nós fazemos parte de um contexto onde o nosso mundo que nós conhecemos e que nós entendemos como mundo é um mundo físico, mas na verdade esse mundo físico está num contexto de um mundo espiritual. Entender e ter clareza dessa existência desse mundo te ajuda a entender quem você é. Sim, você é um ser espiritual, vivendo num corpo físico, porém você é espiritual e nós vivemos num contexto físico inserido no mundo espiritual. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar, destruir. E ele tem um propósito de destruição que ele não desiste até o último dia. Porém, a boa notícia é que Satanás está preso na coleira de Deus. A corrente é curta e ele não está solto. Porque se ele estivesse absolutamente solto, eu e você não estaríamos mais vivos. Porque a intenção dele, o propósito de vida dele é te destruir, é me destruir. Assim como esses touros que Davi está descrevendo. Versículo 14. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. É o próprio povo que crucificou Jesus numa cruz que não era para ser dele, porém a profecia se cumpriu. E graças a Deus por isso, porque por causa disso, hoje eu e você somos livres, somos libertos, somos salvos. Esse sentimento de entender que há um propósito mesmo por trás de coisas que pareçam ser injustas, nos ajuda a entender que o que nós estamos passando faz parte de um propósito. Quando o povo injustamente condenou Jesus naquela cruz que não tinha o tamanho dele, e por não ter o tamanho dele tiveram que desconjuntar os seus ombros para que esticado ele pudesse caber numa cruz que não era dele. Mas essa injustiça que para nós parece ser injustiça, na verdade fazia parte de um grande plano, um plano que tinha o propósito de nos trazer vida. Porque Jesus, ele é a luz na escuridão. Ele traz a certeza de que nós temos esperança. Ele é aquele que nos traz a expectativa de que um dia nós vamos morar no céu, na eternidade para sempre. Não apenas as conquistas de dias passageiros que nós estamos vivendo, não, somos peregrinos. Somos como aquele menino que é deixado na escola e ele chorando pela primeira vez, a ausência da mãe que se afasta ou do pai que o deixou, mas ele é deixado ali para um propósito de aprender. E no final do dia o pai e a mãe vai buscá-lo e ele então corre para os braços da mãe, voltando para casa. Um dia você vai voltar para casa, um dia você vai voltar para os braços do seu pai. Há um propósito por trás daquilo que nós estamos vivendo. E o que nós aprendemos nesse Salmo número 22 é que tudo, não importa o sofrimento, o grau de angústia que você vive, existe um propósito e você precisa aprender. Precisa entender, precisa ter clareza, e para isso você tem que ter intimidade com Deus, entendendo que não importa as lutas, existe um propósito por trás. Minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca. Perfuram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos, meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Davi em nenhum momento teve as mãos perfuradas, em nenhum momento ele teve um cenário vivido exatamente como esse. Portanto, nos mostra claramente que esse Salmo número 22, ele é uma mistura entre as experiências de Davi e aquilo que ele estava profetizando. Você precisa abrir sua boca para profetizar. Deus quer usar você para falar coisas que vai ajudar alguém. Você precisa entender que há um propósito em tudo que você conversa. Para de usar a sua boca como instrumento de Satanás e começa a usar a sua boca para abençoar pessoas, mesmo que você não saiba por que você está fazendo isso. Por que você está gastando tempo nisso? Por que você está realizando isso que não parece ser grandes coisas, mas Deus usa aquela mensagem que você tem presa aí dentro de você
para abençoar pessoas. Deus usa aquilo que você não entende, os motivos, para um propósito que tem um fim de nos trazer esperança, o futuro que desejamos. Jeremias 29:11, o meu versículo predileto da Bíblia, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. Qual é o futuro que você tem profetizado? Qual é o futuro e a certeza e a convicção? O que é que você tem falado? O que tem saído pela sua boca? Porque o que sai na sua boca é aquilo que o seu coração está cheio. Aquilo que sai para fora de você é aquilo que está dentro de você. Você tem usado a sua boca para reclamar? Você tem usado a sua boca para amaldiçoar aquilo que Deus tem te dado? Você tem usado a sua boca para desanimar pessoas? Você tem usado a sua boca para quê? Qual é o propósito das palavras que você tem profetizado? Porque Davi está aqui abrindo a sua boca. Ele está falando de coisas que ele não viveu. Ele está falando de coisas que não é dele, mas ele abre a sua boca e manda colocar aquilo dentro de um cântico, porque Deus habita no meio dos louvores. Lemos no versículo 3. Deus, ele habita no meio dos louvores e os seus lábios precisam louvá-lo, independente da situação, independente do seu estado emocional. Louve a Deus.